Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bem, infelizmente terminou não da maneira como o torcedor gostaria a longa novela Roger Guedes. Ontem à noite, o futuro presidente do Grêmio, Marcelo Marques, ele enviou um comunicado para vários jornalistas, pessoas com quem ele tem uma relação muito forte, dizendo que infelizmente não havia sido possível avançar nessa negociação. O valor acabou ficando muito além do que mesmo ele, Marcelo Marques, um bilionário, teria condições de arcar. Não que ele não tivesse dinheiro, mas ele achou que seria mais conveniente dar uma segurada agora, até porque ele já havia liberado 10 milhões de euros para o Grêmio, e o Grêmio, com o consentimento do próprio Marcelo Marques, havia utilizado parte desse valor nas tratativas aí para a vinda do Noriega. Não gastou tudo, obviamente, no Noriega, também utilizou parte aí para destravar a negociação do Arthur. O Grêmio quitou alguns débitos urgentes, tudo isso com o consentimento do Marcelo Marques, utilizando esses 10 milhões de euros. Então seria preciso colocar, quem sabe, mais 10 milhões de euros ou até 15 milhões de euros para a vinda do Roger Guedes, e aí a conta efetivamente ficaria muito cara. Então, pelo menos neste momento, a novela Roger Guedes está encerrada, mas eu acredito que pela admiração que o Marcelo Marques tem por este jogador, saiu da cabeça do Marcelo Marques o nome do Roger Guedes. Não duvido que no começo da sua gestão, lá em janeiro de 2026, ele possa fazer uma nova investida. E como é que são as coisas do futebol, Daqui a pouco até há uma diminuição nos valores. Tudo é possível nesse mundo do futebol. Mas a não vinda do Roger Guedes não determina que um outro reforço ainda não possa ser contratado até o fechamento da janela, que é amanhã, dia 2 de setembro. Eu sei, o prazo é muito escasso, é um prazo praticamente reduzido, é um prazo praticamente inatingível, é um prazo muito escasso, é muito difícil você fazer uma negociação. Negociações de futebol são coisas muito complexas, envolvem várias partes. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Mano Menezes, na entrevista coletiva de ontem, lá no Rio, após o grande empate contra o Flamengo, diz que, o jogo só termina quando acaba, ou seja, ainda existe uma movimentação. Por quê? O Grêmio precisa de um meia. E muitos comentários feitos aí no meu canal e em vários canais nas últimas horas, ao mesmo tempo em que festejavam o grande resultado obtido ontem pelo Grêmio, apontavam que realmente falta um armador para essa equipe do Grêmio. Mano Menezes diz que a janela foi muito boa, e daqui a pouco a gente fala a respeito disso, mas e que daqui a pouco o chamado bom futebol vai começar a aparecer. Mas isso o torcedor ainda não acredita, sim, efetivamente, porque ele percebe que falta uma peça, e essa peça seria o chamado número 10. Não necessariamente o número 10, claro, mas o jogador que desempenha a função do número 10, o jogador que organiza a equipe, que abastece o ataque, que centraliza as ações, que dá o tempo, que tira o time do sufoco, que segura a bola, aquelas coisas todas que existem desde que o futebol começou a ser praticado. Então essa é a notícia, a esperança, a expectativa, muito remota, é verdade, não se quer iludir ninguém aqui, muito remota, mas o Grêmio ainda há algumas horas pela frente, pode, quem sabe, fazer uma negociação para trazer um armador para essa equipe do Grêmio. Estou falando em nome do frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, produtos que vêm lá do alto do Morro da Borussia, na minha cidade de Osório, e chegam à mesa de todos os gaúchos. Produtos que você encontra em toda a rede de supermercados da capital e também do interior do estado. A janela do Grêmio foi muito boa. O Mano Menezes falou isso e não dá para discordar. Dessa vez, a direção do Grêmio, duramente criticada e com absoluta razão, duramente criticada nesses últimos anos por trazer jogadores sem a qualidade necessária para o Grêmio, dessa vez a coisa foi bem feita. Vamos ver assim se de cabeça a gente não esquece ninguém aqui. Marcos Rocha, tá jogando bem o Marcos Rocha, dá muita segurança ao sistema defensivo, é uma liderança, ele organiza o time, ele seguramente dá recados, passa instruções para os mais jovens. Contratação acertadíssima, a do Marcos Rocha. Noriega,
Puxa, que grande estreia teve o Noriega, né? Grande estreia, e aí estamos vendo hoje aí nas redes sociais a troca de mensagens dele com a esposa, dizendo que estava muito nervoso e ela manifestando a sua confiança. É um garoto, né? O Noriega é um garoto, imagina, você sai lá do Peru, que não é o grande futebol, longe disso, na América do Sul, e vem jogar no Grêmio, campeão do mundo, e você estreia no Maracanã lotado contra o Flamengo. Claro que o cara fica nervoso, mas ele jogou muito bem. E o Grêmio pode até escolher aí, pelos próximos meses, se ele será zagueiro ou se será volante, porque desempenhou muito bem as duas funções ontem no Rio de Janeiro. Acho que será zagueiro porque o Balbuena, que também foi uma contratação muito acertada do Grêmio, infelizmente está machucado. O Balbuena dificilmente volta nesta temporada. Então acho que o Noriega será realmente o zagueiro pelo lado direito nessa equipe do Grêmio. Acho que vai se formar uma dupla aí, Noriega e Walter Kahneman, ou eventualmente o próprio Wagner Leonardo, quando o Kahneman não puder jogar. Mas já citamos 3 nomes aí em que houve acerto da direção: Marcos Rocha, Balbuena e Noriega. Vamos avançar, e aí chegamos ao meio de campo, Arthur, né? A grande estrela da companhia. Arthur, Mano Menezes está muito entusiasmado com a contribuição que o Arthur possa dar para o time do Grêmio. E eu acho também que a cara do meio de campo do Grêmio vai mudar, é uma outra maneira de jogar, não tão acelerada. Às vezes o futebol exige isso. Às vezes exige a chamada pausa, coisa que o Arthur faz muito bem e pode estrear já no jogo contra o Mirassol, o primeiro jogo, depois da data FIFA, e seguramente muita gente vai comparecer na arena para ver a estreia do Arthur. E no fim, para finalizar, o Carlos Vinícius, né? Outra vez uma boa atuação, incomodando bastante o sistema defensivo do Flamengo, que é muito bom, é um cara com uma seguramente linha de crescimento que será muito marcante nessa equipe do Grêmio. Acho que falei todos, né? Acho que falei todos. Resta o meia, né? Resta o meia para ser contratado. Repito, existem algumas horas, poucas horas, mas essa possibilidade ainda segue no ar. O que eu quero dizer? De maneira resumida, é possível acreditar sim num crescimento do time do Grêmio, quem sabe a garantia de uma vaga na Libertadores América, pré-Libertadores, aí sim, né? Aí seria um excelente 2026 já com uma nova gestão, uma gestão moderna, ousada e uma pré-Libertadores, pelo menos, puxa, as coisas ficariam muito melhores do que estão sendo agora. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal, vai aqui embaixo no botãozinho da inscrição, localizou? Se inscreve, por favor. Fico muito grato por isso. Tchau, tchau.